Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Nessa aula a gente vai continuar aqui em Física 1, aprendendo o que é o movimento circular uniforme e não uniforme e como a gente analisa esse tipo de movimento, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, antes de a gente falar sobre o movimento circular, vamos só dar uma revisada no que a gente viu lá sobre aceleração em duas dimensões. A gente viu que em um trecho onde a trajetória é reta, a aceleração é tangente à trajetória. Então, por exemplo, aqui tem o vetor velocidade, que a gente sabe que é tangente, e a aceleração também vai ser tangente à trajetória aqui, porque a gente tem uma trajetória que é retilínea, né? Então, a aceleração pode estar apontando no mesmo sentido da velocidade, se for favorecer ela, ou no sentido contrário, se a velocidade estiver diminuindo. Agora, quando a gente está em uma trajetória curva, a aceleração instantânea vai apontar para o lado côncavo da trajetória, ou seja, para a parte de dentro ali da nossa curva. Então, na trajetória curva, diferente da retilínea, a aceleração não vai ser tangente à trajetória. Ela pode ter uma componente tangente aqui, que altera o módulo da velocidade, e ela também vai ter uma componente perpendicular à velocidade, que é a componente responsável por alterar a direção do movimento ali. Então, antes estava indo para cá, aí depois vai para lá, e é por causa dessa aceleração apontando para o centro da circunferência que a gente tem essa mudança ali na direção do vetor velocidade. Então, só para a gente recapitular aqui, né? O vetor de aceleração pode ter a componente paralela ao vetor velocidade, que é a componente responsável por alterar o módulo da velocidade, se a velocidade estiver diminuindo, se estiver aumentando. E aí a gente tem a componente perpendicular à velocidade, que é responsável por alterar a direção do movimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a componente perpendicular para alterar a direção e a gente tem uma componente tangente. Supondo que nesse instante o vetor velocidade esteja para a direita, se a aceleração paralela à velocidade está para a esquerda, isso significa que a gente está diminuindo a velocidade, né? Além disso, como a gente tem uma componente perpendicular, a gente está em uma trajetória curva. Legal, então aqui foi só uma revisão do que a gente já viu nas aulas anteriores. Agora vamos começar a falar sobre movimento circular, falando primeiramente sobre o movimento circular uniforme. Então, a gente vai falar que quando uma partícula, que pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um satélite, se move ao longo de uma circunferência com velocidade constante, então sem alterar o módulo da velocidade, ela está descrevendo um movimento circular uniforme. Então, por exemplo, aqui, essa partícula girando aqui com velocidade constante, está em um movimento circular uniforme, né, gente? Lembrando que o que é constante é o módulo da velocidade, mas a gente sabe que a velocidade vai mudando de direção ao longo da trajetória, né? Como é uma trajetória circular, ela muda de direção, mas como está definido aqui com velocidade constante, ela não muda o tamanho. Não é que aqui ela vai ficar maior, aí aqui fica menor, que a velocidade vai alterando. Não, é só a direção que altera nesse caso. E como a velocidade é constante no movimento circular uniforme, a gente vai ter apenas a componente perpendicular da aceleração. Então, a gente não vai ter a componente tangente, porque a componente que está aqui, paralela à velocidade, ela é responsável por alterar o módulo da velocidade. E como no movimento circular uniforme a gente não altera o módulo da velocidade, então não vai ter essa componente aqui tangencial, né? Vai ter só a componente perpendicular, apontando para o centro da circunferência, que é a responsável justamente por alterar a direção do vetor velocidade. Então, se não tivesse essa componente, a partícula só ia andar em linha reta, ela não ia ficar aqui no movimento circular. Então, a gente precisa dessa aceleração apontando para o centro da circunferência para que a velocidade mude de direção, né? Ah, mas e se eu tiver uma componente de aceleração aqui paralela à velocidade?
Aí você já não está mais no movimento circular uniforme, porque como a gente viu, a componente de aceleração paralela à velocidade altera o módulo da velocidade. E se altera o módulo da velocidade, a velocidade não é constante e, portanto, o movimento não é uniforme. Então, em qualquer ponto que você tiver aqui na trajetória do movimento circular uniforme, você vai ter o vetor velocidade, que é tangente à sua trajetória, e o vetor aceleração sempre apontando para o centro da circunferência. Então, aqui continua apontando para o centro, é a velocidade aqui tangente. Então, em qualquer ponto da trajetória, a gente tem esses dois vetores, tudo bem? E uma coisa interessante sobre o movimento circular é que a gente consegue encontrar qual é o valor dessa aceleração aqui. E a gente vai demonstrar essa fórmula agorinha. A gente vai descobrir o módulo desse vetor da aceleração que aponta para o centro da circunferência, tá bom? Gente, se você quiser entender mais sobre movimento circular e ter acesso a outras aulas exclusivas de Física 1 e de outras matérias do seu curso, no Mathematica Academy você conta com tudo isso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo e ainda um gerador de listas personalizadas para você praticar os assuntos que você precisar. Então, caso você queira ter acesso a tudo isso e queira conhecer mais, é só clicar aqui no link da descrição mathematica.com e conhecer as nossas opções de planos. Espero vocês lá! Então, vamos pensar o seguinte, você tem uma partícula aqui que está no movimento circular uniforme, que a gente chama de MCU, e está com uma velocidade V1 aqui, a velocidade tangente à trajetória. A trajetória circular, onde essa partícula está se movendo, tem raio Rzão. E aí ela vai se movendo ali até um determinado ponto, que vamos chamar aqui de P2. Ela saiu do ponto P1 e foi para o ponto P2. Aí ela tem velocidade de V2 aqui, que a gente sabe que o módulo é o mesmo de V1, né? O que mudou aqui foi a direção mesmo, porque ela está em uma trajetória circular. Agora vamos pensar o seguinte, eu falei para você que a gente quer encontrar o módulo da aceleração que aponta para o centro da circunferência, né? A gente quer encontrar o módulo desse vetor aqui. E a gente sabe que a aceleração é o módulo da variação do vetor velocidade sobre o tempo que se passou, certo? Então, vamos encontrar aqui uma relação para essa variação do vetor velocidade. Se a gente pegar aqui a velocidade inicial da partícula e a velocidade final, nesse trajetozinho aqui que ela percorreu, a gente consegue fazer V2 menos V1, que vai dar pra gente o vetor ΔV. Ó, lembrando que V2 menos V1, você está somando V2 com o oposto de V1. E aí a gente tem esse vetor que aponta da extremidade de V1 para a setinha de V2. Então aqui soma de vetores, né? Além disso, se a gente for olhar aqui para o nosso desenho, a gente consegue estabelecer qual é o ΔS da nossa partícula, que é o vetor de deslocamento da nossa partícula, né? A gente viu que o vetor de deslocamento aponta da posição inicial para a posição final. Então, a gente tem esse vetor aqui. Agora, pensa comigo. O vetor V1, ele é perpendicular a essa reta aqui, ó. Essa reta que liga o centro da circunferência até a posição P1. E o vetor V2, ele é perpendicular a essa reta que liga o centro da circunferência à posição P2. A partir dessas informações e dando uma lembrada lá de geometria, a gente consegue concluir que esse ângulo φ que aparece aqui é o mesmo ângulo φ que aparece aqui. Portanto, esse triângulo é semelhante a esse triângulo que a gente tem aqui na nossa circunferência. E se são triângulos semelhantes, a gente pode escrever que o lado oposto ao ângulo φ, ó, é o lado que está contrário a ele, né? Então, o módulo do ΔV está para o lado oposto ao ângulo φ aqui nesse triângulo, então ΔS, assim como o lado V1, por exemplo, vou chamar aqui de V1, está para esse lado R. Aí você fala, nossa, mas aqui os dois lados valem R. Exatamente. E aqui o tamanho de V1 é igual ao tamanho de V2, já que a velocidade é constante nesse trajeto. Tá, e só lembrando, a gente viu que a aceleração é o módulo de ΔV sobre o ΔT.
Então, vamos isolar esse ΔV que a gente tem aqui para a gente chegar em um ΔV que a gente possa substituir na aceleração média. Então, o módulo de ΔV é igual V1 vezes ΔS sobre o raio R. Lembrando que isso aqui a gente chegou por semelhança de triângulos, né, gente? Então, vamos substituir isso aqui na aceleração média. A aceleração média vai ser o ΔV, que é V1 vezes ΔS sobre R, dividido pelo tempo que se passou. Então, vai dar V1 sobre R vezes ΔS sobre ΔT. Mas isso aqui é a aceleração média, né? Como a gente quer falar sobre a aceleração instantânea, a gente pode considerar que ΔS sobre ΔT, quando a gente calcula o limite para ΔT tendendo a zero, isso aqui é exatamente a velocidade naquele ponto. Então, quando a gente vai fazer a aceleração instantânea em um ponto, a gente tem a velocidade naquele ponto, vamos denotar por V, sobre Rzão, vezes a velocidade nesse ponto. Ou seja, a aceleração instantânea aqui nesse movimento é a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. Então, é exatamente a fórmula que a gente tem para o módulo da aceleração radial. No movimento circular uniforme, o módulo daquela aceleração que aponta para o centro da circunferência é o módulo da velocidade ao quadrado dividido por r. Ah, mas a aceleração não é um vetor? Por que aqui a gente está calculando só o módulo desse vetor? Porque a direção e o sentido a gente já sabe, gente. A aceleração radial, como a gente vai chamar aqui, aponta sempre para o centro da circunferência. E aí o que vai mudar é o tamanho dela aqui. O tamanho dela é v ao quadrado sobre o raio da circunferência. Então, gente, essa aceleração a gente pode chamar ou de aceleração radial ou então a aceleração centrípeta, que é um nome muito comum para ela também. A aceleração que aponta para o centro da circunferência no movimento circular. Uma outra forma que a gente tem de visualizar essa mesma fórmula é se a gente considerar que a velocidade é o tempo que a partícula demora para dar uma volta completa. Então, considerando o período t da nossa partícula. Então, por exemplo, se ela está aqui no tempo zero e ela demora 5 segundos para dar uma volta completa na circunferência, a velocidade dela vai ser o tamanho da circunferência, o comprimento ali, né, que é a distância que ela percorreu, dividido pelo tempo. Então, isso aqui também fala sobre velocidade, né? Porque a velocidade média, quando a velocidade é constante, vai dar a mesma coisa que a velocidade instantânea. E substituindo essa velocidade na formulazinha da aceleração radial, a gente tem 2 ao quadrado vezes π ao quadrado vezes r ao quadrado, dividido por t ao quadrado, tudo isso sobre r. Então, vai ficar 4π ao quadrado vezes r ao quadrado, dividido por r vezes t ao quadrado. Cortando um r de cima com r de baixo, a gente tem 4π ao quadrado vezes r, dividido por t ao quadrado. Então, isso aqui também dá pra gente a aceleração radial. É a mesma coisa, só que vista a partir do período da partícula. Isso aqui é quanto tempo ela demora para dar uma volta completa na circunferência. E por fim, a gente também pode ter um movimento circular não uniforme, que é quando a partícula se move ao longo de uma circunferência, mas que a velocidade dela, em módulo, vai variando. Então, por exemplo, aqui é uma velocidade. Aqui é a velocidade em outra direção e também com tamanho diferente. Aqui estava 5 metros por segundo, aí aqui já está 10 metros por segundo. Enquanto no movimento circular uniforme, estaria sempre o mesmo módulo de velocidade, né? Então, aqui no movimento circular não uniforme, a aceleração radial, que é a aceleração que aponta para dentro e que faz mudar a direção do vetor velocidade, continua sendo v ao quadrado sobre r. A diferença é que, como o módulo da velocidade vai variando, a aceleração radial também vai variando, né? Que ela depende da velocidade aqui. Então, por exemplo, quando é 5, a aceleração vai ser 5 ao quadrado sobre r. Agora, quando a velocidade vale 10, já vai ser 10 ao quadrado sobre r. Então, ela vai variando junto com a velocidade.
e, consequentemente, a aceleração radial vai ter o seu valor máximo quando a velocidade escalar tiver o valor máximo. Então, se você tem velocidade máxima aqui de 15 metros por segundo, então é nesse ponto que a sua aceleração radial vai ter o maior módulo dela também, e continua apontando para o centro da circunferência, né? Só que agora, como a gente está falando de um movimento não uniforme, onde o módulo da velocidade está variando, a gente também vai ter a componente tangencial de aceleração, que é aquele componente que é paralelo à velocidade, né? Esse componente tangencial é o responsável por aumentar e diminuir o módulo da velocidade. E no movimento circular não uniforme, ele vai ser dado pela derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo, beleza, gente? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!